a palavra que eu mais amo na vida, que é comprometimento, porque quando você se compromete com você e entregar o seu trabalho para o outro, você tem uma responsabilidade que surge quase que automaticamente. E tem um livro que eu separei aqui para vocês, ele chama de Spartan Way, que ele foi escrito pelo Joy de Sena, que ele é um escritor, empresário, filantrópico, assim, um livro dele é sensacional. Ele não foi traduzido ainda em português, mas assim, seria O Caminho Espartano, que seria uma tradução livre. E o que eu gosto muito nesse livro, que ele diz o seguinte: o que é a definição de comprometimento? Como é que você sabe que é comprometido? Você sabe quando é comprometido? Quando é uma promessa pessoal convincente que você faz e que você determina que vai conduzir a sua vida todos os dias, momento a momento. E o sensacional, maravilhoso de você se comprometer pelas palavras deles é que isso torna suas decisões do resto dos seus dias muito mais fáceis, muito mais simples. E se você olhar a sua meta em busca de orientação, vai ficar fácil dizer não, por exemplo, a um coquetel com os amigos, uma reunião que, por exemplo, você tem lá na empresa que você não precisa participar, mas que te chamam para participar, e como você não quer perder o que está acontecendo, você vai lá e vai nessa reunião. Ou, por exemplo, você pode dizer não ao seu chefe quando ele está pedindo para um fim de semana você ter que trabalhar, fazer alguma coisa a mais. Então, assim, o seu compromisso ele é tão forte com você, com a sua profissão, com você mesmo, que você tem condições de dizer esse não. Você está muito claro o que você quer. E isso é comprometimento. E você vê agora que, assim, que, como eu disse logo no começo, como que é tão importante a gente começar com a gente mesmo, começar com essa missão, com esse propósito, que é com você. Qual que é o propósito, qual que é o comprometimento que eu faço comigo mesma para eu fazer essa transição de carreira, para ter uma vida melhor, para eu ter de pular de A para B. E o quão completamente você se compromete com o seu caminho, ele vai determinar se você vai alcançar o seu objetivo, você vai conseguir o seu destino, ou se você vai no longo do caminho. Então, assim, se você vai conseguir essa meta que você que é a sua transição de carreira, você vai ficar no caminho, que essa é a diferença de você ter esse comprometimento ou não. Uma coisa bastante interessante que ele fala também, que esse comprometimento é paciência mais perseverança. Vou repetir. O comprometimento é a paciência e a perseverança. A paciência que ela acaba se transformando em poder, um poder muito grande, né? Porque as coisas não acontecem do dia para a noite. Por isso que o planejamento diário das suas energias, do seu foco, do que você vai fazer naquele dia é essencial. E quando você é um mestre, você escolhe o que você vai fazer, você não fica escravo dos seus impulsos, dos seus maus hábitos, de fazer atividades que não deveriam ser feitas, dos caprichos das outras pessoas. Você foca no que você precisa fazer e faz a coisa acontecer. Uma outra coisa bastante importante, quando você junta a gratificação atrasada com a perseverança, isto é, a sua meta de fazer a transição de carreira, de mudar de carreira, ela vai ser daqui a um tempo, então por isso que ela é uma gratificação atrasada, não é uma gratificação momentânea, que, por exemplo, às vezes você quer assistir Netflix, nada contra, viu, gente? Mas você sabe que tem uma lista de trabalhos para você, você sabe que quer mudar de carreira, mas você deixa que essa gratificação atrasada, ela seja uma gratificação momentânea, que é a coisa mais terrível que você possa acontecer. Então, quando você junta a gratificação atrasada com a perseverança, você tem uma arma de comando no seu cinto de utilidades muito, muito, muito importante. Você tem esse controle, né, sobre a sua vida, que eu acho que é o mais importante. E você tem que dar um passo em direção ao trabalho que você realmente deseja realizar, em direção à vida que você deseja, onde você possa sorrir e com entusiasmo dizer assim: eu amo o que faço, é isso que eu quero fazer. Nesse momento, que assim, é uma das coisas mais importantes desse processo. E outra coisa muito, muito importante, gente, é esse comprometimento consigo mesmo e com a sua felicidade a longo prazo, com a felicidade das pessoas que estão ao redor, porque quanto mais, claro, você está feliz, quanto mais realizado e satisfeito com o que você faz, ou com o que você está fazendo, as pessoas que estão ao seu lado, a sua família, a sua esposa, o seu marido, eles vão ficar muito mais também satisfeitos com você. Então, o comprometimento é o processo que significa você continuar agindo com o seu plano, mesmo na dificuldade, mesmo tendo, assim, trocentos milhões de motivos, né, para a gente desistir. Quando a gente está num processo de conseguir alguma coisa muito, muito, muito importante, a gente, claro que vai ter esses momentos difíceis. E o que é essa perseverança?
persistência? Assim, conforme o dicionário, a persistência é essa constância, essa insistência, é o perseverar. Qual que é o contrário de persistência, né? O contrário de persistência é desistência. Como é que eu não pulo para esse lado B? Que eu fique aqui persistindo na minha meta. E essa persistência, ela é que vai levar você desse ponto A para esse ponto B. E qual que são as perguntas que eu acho que são essenciais para você fazer essa mudança de carreira, de transição, porque claro que momentos muito difíceis virão, e eu acho que é muito, muito importante você internalizar, absorver, entender que esse momento de ir para o ponto de partida A, do momento que você está agora, para esse objetivo final, que seria o B, ele vai ter momentos difíceis e faz parte do processo. Então, a pergunta que eu gostaria que você respondesse é: você está comprometido com o seu processo de mudança de carreira? E por que ele é tão importante desta vez? Por que eu digo desta vez? Porque provavelmente você já deve ter pensado, você já deve ter, inclusive, feito algumas tentativas, e porque você não tem um método, você não tem algum direcionamento, você provavelmente deve ter desistido, e provavelmente por isso que você está aqui. Então, por que desta vez eu quero, necessito dessa mudança para mim mesma? Que é uma coisa que, assim, algo que você precisa pensar. E o que acontecerá se você não prosseguir com isso? Por exemplo, bom, eu decidi que dessa vez eu quero mudar, mas eu posso mudar de ideia. O que isso vai acarretar para a sua vida e para a vida das outras pessoas que estão ao seu redor? Que claro que quando você está insatisfeito, quando você está frustrado fazendo aquilo que você não gosta, que você já não tem mais aquele brilho no olhar, é claro que é muito triste, é muito ruim. Então entenda que assim, o que vai acarretar para as outras pessoas. E como é que você pode manter-se comprometido nesse processo? Então assim, comprometimento é o nono e a persistência é o segundo. E aí, com esse processo, você vai ter vários fracassos, você vai entender que esse processo ele vai ter várias imperfeições, imperfeições externas, imperfeições suas, e que é totalmente natural através do processo que a gente percebe que tem essas imperfeições, e tudo bem, faz parte do processo. Então, você goste ou não, principalmente da maneira de aprender, que é caindo, falhando, mas que você vai aprender, porque, por exemplo, quando a gente era criança, os pais da gente diziam assim: olha, não coloca a mão no fogo, não coloca a mão no fogo. E aí você colocava a mão no fogo, e aí só percebia que colocar a mão no fogo, que doía, é só através de você tentar e você sentir essa dor, que na verdade é o que eu gostaria de levar você, pegar na sua mão, de você não colocar essa mão no fogo, de você fazer essa transição de uma forma mais simples. Mas se você se queimar, entenda que é o processo. E as oportunidades de aprendizagem, elas proporcionadas pelo fracasso, elas podem realmente nos ajudar a realizar os nossos sonhos. E tem um empresário que ele abriu vários restaurantes, esqueci o nome dele, e ele dizia o seguinte, que ele aprendeu muito mais com um único restaurante que não funcionou do que todos aqueles que deram certos. Então, assim, esses processos, eles vão ter vários fracassos, vários problemas, várias imperfeições, você vai querer desistir, mas aprender com eles, porque assim, claro, óbvio que o fracasso, os problemas, eles são muito, muito, muito frustrantes, mas se a gente entender que inclusive é uma filosofia zen, né, que assim, tudo na vida, ele é temporário, não precisa ter uma coisa muito completa, uma coisa perfeita, que isso faz parte da vida, e lembrar que isso é temporário, que quando o seu objetivo está muito fixo, de que você realmente quer fazer essa transição de carreira, que você quer mudar da situação de você estar para uma outra situação melhor, é que vai fazer parte do processo. Essa consciência de que é algo temporário, ele te produz uma sabedoria muito profunda, e entendendo que é um processo que você tem que passar, que esse processo pode ser árduo ou não também, né? Outra coisa importante é que ela faz parte do aprendizado da vida. E aliás, né, gente, se a gente fosse tão perfeito, desse tudo tão certo, também que seria muito chato a vida, né? Então, assim, eu acho que assim, de repente seria ter, assim, um equilíbrio entre todas essas coisas. Então, todas as coisas que eu acho que assim, você tá aqui me assistindo, você já teve várias experiências na sua vida, você já conseguiu várias coisas, e todas as coisas que você valoriza, que são coisas bastante importantes, elas, óbvio que elas exigiram esforço, energia, foco e muita concentração. E o caminho, às vezes, ele pode ser difícil, mas se você perseverar, se você tiver esse comprometimento, essa persistência em alcançar o que você quer, é muito possível, é muito possível. Mas claro que sempre, eu sempre digo que assim,
tudo na vida a gente tem que ter estratégia, método e técnica. Então, assim, você tendo isso, é possível você mudar de A para B. Então, um outro ponto bastante importante, que é importante você já agir de acordo com seus objetivos imediatos. Então, você defina um objetivo, defina essa meta e logo em seguida coloque em ação. Porque a ação, ela faz com que você se mova, faça algo, e esse algo não precisa ser algo muito grande. Pode ser alguma coisa pequena e tudo bem. E quando às vezes a gente tem alguma coisa que a gente quer alcançar com tanta força, a gente encontra essa força aqui dentro, né? A gente tem que se ajudar a conseguir esse objetivo, essa meta que eu acho importante também. Aí uma coisa que eu tenho feito, que quando a meta é muito importante, eu costumo colocar aqui na minha mesa, nas minhas paredes, o que eu quero. Por exemplo, teve uma época da minha vida que eu queria muitíssimo, muitíssimo meu PhD. Aí eu colocava assim, doutora Anelisa PhD, porque naquele momento era muito importante. Então, se a transição de carreira é importante para você nesse momento, se veja nessa transição de carreira, se veja nesse novo trabalho, que também é importante. Mas olha, gente, se veja bastante realista de que você tem esses talentos, esses pontos fortes. Não é você olhar no espelho, olha só como é que eu sou legal, como eu tenho bastante habilidades, olha só como eu sou o poderoso, a poderosa. Não é isso, assim, o poder ele é muito importante, mas o poder ele vem daqui. Ele não só vem de você falar assim, eu consigo, eu posso, e tudo vai dar certo, e como eu já tinha te explicado anteriormente, querer, infelizmente, não é poder.